Estamos celebrando hoje, nesse terceiro dia da nossa trezena, a festa litúrgica de São Filipe e São Tiago, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolos que viveram com Jesus 3 anos, que foram preparados por Jesus no seu ministério, tanto pela sua pregação como pelas suas obras, os milagres que Jesus fazia. Esses apóstolos foram convivendo com Jesus, foram aprendendo, como hoje nós vimos Filipe, aprender que quem vê Jesus vê o Pai, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Estar com Jesus é estar com o Pai. Então o nosso grande objetivo de vida deve ser justamente chegar até Jesus, porque chegando a Jesus estamos no coração do Pai, e aí é o nosso lar, é a nossa casa, é a nossa meta de vida, é o ideal de cada um de nós a ser alcançado. Mas como chegar até Jesus? Como chegar e permanecer com Jesus? Ele, sabendo das nossas fraquezas, Ele sabendo das nossas debilidades, Ele então deixou aqui muitos meios. Ele deixou aqui os apóstolos, e aos apóstolos Ele confiou a sua amada igreja. Ele deixou aqui a sua igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É a igreja deixada por Jesus quando Ele disse: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei. Aqueles que vos ouvirem, a mim que vos ouve. Ide pelo mundo inteiro, fazei isto em memória de mim, pregai o Evangelho, expulsai os demônios. Jesus deu essa ordem sagrada, Jesus deu essa autoridade. Os pecados daqueles que vocês perdoar serão perdoados. Tudo que pedires ao Pai em meu nome eu farei. A igreja então recebeu de Jesus toda a graça. Nós temos uma bênção muito grande, a nossa fé católica. Nós estamos na igreja que Jesus deixou, não por mérito nosso, não porque somos melhores, mas justamente porque somos mais pecadores, os mais necessitados. O Senhor nos deixou essa fonte de bênçãos. Na sua igreja Ele deixou o Santíssimo Sacramento, a confissão, o batismo, a palavra dele, a Santa Eucaristia. Tem pessoas que acham que elas estão certas seguindo a Bíblia. Gente, a Bíblia foi dada pela Igreja Católica. Foi a igreja que organizou a Bíblia, que disse: esse livro é canônico, esse livro é inspirado. Não foi a Bíblia que formou a igreja, foi o contrário, foi a igreja que, inspirada pelo Espírito Santo, teve a Bíblia. E qual igreja? A Igreja Católica. A Igreja Protestante só vem em 1500. Então foram eles que tiraram 7 livros da Bíblia com Lutero. A Bíblia antes era uma só. Ainda hoje, até os ortodoxos se separaram também da igreja, eles mantêm a mesma Bíblia que a Igreja Católica, porque eles sabem que a Bíblia é um fruto maravilhoso que Jesus deixou da revelação de Deus aqui na terra, através do magistério da igreja, através da sagrada tradição. Então são bênçãos, mas uma das bênçãos maiores que o Senhor nos deixou foi a sua mãe. Eu queria fazer uma pergunta para você, tão simples e tão direta. Você teria coragem de partilhar sua mãe com alguém? Você teria coragem de dizer: você não é apenas minha mãe, você agora é a mãe, mas de verdade, não só por um momento de emoção, mas partilhar. No momento que Jesus estava partindo para a casa do Pai, no momento que Ele já tinha dado tudo, inclusive todo o seu sangue, toda a sua dor, todo o seu amor, tudo, o seu perdão, o seu Pai, o céu, a um ladrão, para dizer assim, que ninguém se desespere da salvação, que a sua misericórdia é maior que tudo. Ele olhou para o discípulo amado e disse: eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe.
Ele deu a própria mãe dele para ser a nossa mãe. E esta mãe então é um grande presente de nosso Senhor. Por isso que nós estamos rezando todos os dias com Nossa Senhora. Porque alguém pode dizer assim: mas já temos Jesus, para que Maria? Se Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nossa Senhora para nos levar até Jesus, porque, como nós ouvimos, estando com Jesus, já estamos no coração do Pai. Quem viu Jesus, quem chegou a Jesus, já chegou ao Pai. Mas a gente sabe que o caminho até Jesus, Ele mesmo disse, é estreito, é apertado, e são poucos os que se salvam. Quem está dizendo isso não é o Frei Josué, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus que diz: fazei todo esforço possível, porque eu digo, muitos tentarão e não conseguirão. O caminho de Jesus exige sacrifício, exige muitas vezes dor, perda, perseverança e principalmente uma graça muito grande, a graça da oração. Meus irmãos, se a gente soubesse o que é uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, a gente lutaria tudo para pedir essa graça. Eu sei que todos vocês aqui estão pedindo graças materiais, temporais, que são necessárias. Uma pessoa desempregada, uma pessoa que quer passar num concurso, ela deve pedir muito, ela deve procurar essa graça, claro que deve. Jesus não fica triste quando a gente procura as graças temporais, de acordo com as nossas necessidades. Mas muito mais do que você devia pedir para passar nesse concurso, você devia pedir: Deus, me faça uma pessoa fiel na oração, me faça uma pessoa sedenta de vós, me dê a graça de ser uma pessoa íntima contigo, porque quem é assim é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa conduzida pela Virgem Maria, é uma pessoa que entrou na escola de Nossa Senhora. E se você está aí, você está seguro. Venha o que vier, você não vai só receber uma graça, você vai receber a graça das graças, que é a graça de perseverar até o fim, que é a graça de superar todas as dificuldades e chegar sempre a Jesus, e com Jesus chegar ao coração do Pai. Por isso então, Fátima é, como temos falado nesses 2 dias, hoje falo nesse 3º dia, é uma escola. Nossa Senhora, nesses tempos tão difíceis, a partir do século XX, nós começamos os tempos mais difíceis talvez da humanidade, onde o demônio sabe que cada vez mais ele tem pouco tempo. Cada dia que passa, cada momento que passa, o demônio sabe que está mais perto da sua derrota final, onde ele vai ser trancado para sempre no inferno. Então ele quer estragar o máximo que ele puder. O único prazer que ele tem é estragar a obra de Deus. E por isso, sabendo que o demônio é tão astuto e está querendo tanto a nossa perdição, Deus permite que sua mãe venha em Fátima, e venha para esses nossos tempos difíceis, para esses nossos tempos complicados, e venha nos ensinar a escola da oração. Assim como nós ouvimos ontem, ela escolheu aquelas 3 crianças, pobres, analfabetas, simples pastorinhos. Ela quer escolher cada um de nós, e para preparar aquelas crianças para serem pessoas de oração, porque Nossa Senhora só consegue nos conduzir se nós formos pessoas de oração, de vida de oração. Ela então mandou um ano antes o anjo de Portugal. Nossa Senhora é a rainha dos anjos. Os anjos são aqueles seres criados por Deus em vista da nossa salvação. Eles são os mensageiros de Deus para nos trazer alento, para adorar a Deus, servir a Deus, claro, para glorificar a Deus diante da sua presença, mas também os anjos são instrumentos de Deus para a nossa salvação. Então Nossa Senhora, que é a rainha de todos eles, ela então permitiu que o anjo de Portugal, cada cidade, cada estado, cada país tem o seu anjo da guarda, como cada um de nós tem um anjo da guarda. Assim que nós somos concebidos,
que Deus permite que o nosso pai, a nossa mãe se una e a gente é concebido. Os pais dão um corpo e Deus gera uma alma imortal, uma alma eterna não, imortal. Eterna é que não tem começo nem fim. Nós somos imortais porque nós temos começo, mas não temos mais fim. Então Deus gera uma alma imortal, e naquele momento que Ele gera, que Ele cria essa alma imortal, infunde naquele corpo mínimo. Nós somos o tamanho de um grão de areia, o tamanho de um grão, de uma cabeça de um alfinete ali, quando somos concebidos. Talvez somos até um pouco menores que isso, mas naquele momento, quando Deus infunde aquela alma imortal naquele corpo tão pequenininho, Ele coloca um anjo da guarda, um anjo que vai guardar aquela pessoa até o dia que ela vai se apresentar diante de Deus. Assim como cada nós temos um anjo, cada cidade, cada país. Portugal foi um dos países que sempre venerou o seu anjo da guarda, né? O seu anjo. E esse anjo foi permitido por Nossa Senhora de preparar aquelas crianças um ano antes, ou seja, 1916, preparar aquelas crianças para elas serem instrumentos da mensagem de Nossa Senhora. Era a primavera de 1916. Estavam os 3 pastorinhos na Loca do Cabeço. É uma espécie de gruta no outeirozinho que tem lá pertinho de Fátima, chamado lugar do cabeço, porque é em forma de uma cabeça, não é? Quando lhe apareceu o anjo de Portugal, as 3 crianças estavam brincando quando tiveram sua atenção chamada por um vento forte que sacudiu as árvores. A princípio estranharam, porque o dia estava sereno. Notaram então a certa distância sobre as árvores uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. Veja, os anjos são puros espíritos, eles não têm corpo, não têm matéria como nós, são seres, são pessoas, são indivíduos, mas eles não são seres invisíveis, não é? Não são seres visíveis, mas por uma graça de Deus eles podem se tornar visíveis, podem receber um corpo aparente. A gente vê isso bem no livro de Tobias. Quem foi o arcanjo que se revelou como um jovem chamado Azarias para conduzir Tobias, o jovem Tobias? Quem foi? São Rafael. Então, assim Nossa Senhora permitiu que esse anjo, que é um puro espírito, imagine você ver um ser espiritual, ele começa a aparecer. Então as crianças começam a se tornar videntes, né? Quem são os videntes? São aqueles que por uma graça de Deus têm a capacidade de ver. Quando a gente diz eu estou tendo uma visualização, não é com os olhos, é com a mente, é dentro de nós, é uma imagem que Deus nos dá, uma revelação através de uma imagem mental, de uma palavra, de um entendimento. Nós não temos visão, nós temos visualizações. Agora, quem é escolhido por Deus, geralmente as crianças que são mais puras, não é? No caso dessas 3 crianças, elas eram videntes, elas viam como eu estou vendo vocês, com os olhos. Então não é uma visão apenas para elas, interior, é uma visão externa. Então elas se tornam videntes. Todos os 3 veem o anjo, e o anjo aparece com essa forma de um jovem, porque no céu não tem doença, velhice, né? Isso é tudo próprio daqui. Diga para o seu irmão, não se preocupe não, no céu você vai ser bem bonito. Lute para ir para o céu. Queira ter uma alma bonita e pura, que depois seu corpo também vai ser transfigurado. Lá não vai ter nada de feiura. Feiura é do capeta. Por isso que tem cuidado com essa moda de feiura, né?
essa moda das trevas, cores escuras. Eu acho às vezes tão triste. Uma moça, um modelo linda, aí vem aqueles estilistas que nem gostam de mulher, às vezes, coitado. Aí vão fazer a roupa para a mulher e faz uma roupa terrível, aí deixa a mulher feia. Tem uma moda de virar caveira. Tu pensou, você achar que uma caveira é coisa bonita, você usar com uma caveira, você veja, diga para o seu irmão, tenha juízo, pensa um pouquinho. Como é que uma caveira é bonita? Como é que uma caveira pode virar moda? Como é que uma pessoa se deforma todinha, parte a língua, se deforma, enche de tatuagem o corpo, não é? Ela acha aquilo bonito, o feio vai ficando bonito, a coisa exótica, a coisa, porque, inclusive, eu ouvi uma pregação há muitos anos atrás que me chamou muita atenção. Dizia assim: vocês pais tenham muito cuidado com seus filhos, com os desenhos que eles escutam, com o tipo de heróis. Vocês vejam que os heróis são todos monstros agora. Por quê? Porque o demônio é feio, gente. O demônio, ele é terrível. As pessoas, como os próprios pastorinhos que viram o demônio, elas só não morreram de tanto susto porque Nossa Senhora estava ao lado delas. O demônio não é bonito, ele pode se transfigurar em anjo de luz, mas ele é de trevas, ele é terrível, ele é medonho. Então essa forma, o demônio já há muitas gerações, ele tem colocado a feiura, os monstros, os heróis que antes eram todos belos, bonitos, né? Ele mostra a coisa feia, para a criança se acostumar. Então quando ela começar a ver monstros, demônios, Satanás, ela não vai estranhar, porque ela já foi educada, ela já foi preparada desde pequeno para achar que o bem e o mal tanto faz, as trevas e a luz é a mesma coisa. Tenham cuidado, não dê aos seus filhos coisas monstruosas. Cuidado com o que você, às vezes você usa uma camiseta em inglês, acha tão bonita, mas às vezes é uma frase tão terrível, né? Ou uma coisa monstruosa que você vai usando e nem sabe, né? Então tenha cuidado com o que você usa, com o que você consome, né? Porque isso também é uma propaganda. As coisas do céu são belas, é uma beleza de pureza, é a beleza da criança, é a beleza da verdade, é a beleza das coisas ordenadas. Tudo que é do demônio é fora de lugar, é excesso, não é? Mas a gente não pode se acostumar com isso, como se fosse a coisa mais normal do mundo. À medida que a misteriosa luz se aproximava, as 3 crianças foram nela distinguindo as feições de um jovem de 14 a 15 anos, de grande beleza. Também Nossa Senhora, quando ela aparece, todos os videntes de Nossa Senhora dizem que ela geralmente aparece com a aparência de 15, 16, no máximo 20 anos. É belíssima. Lúcia, por exemplo, quando foram mostrar para ela essa imagem ou uma semelhante a ela, essa imagem é muito bonita, não é, gente? Isso é uma réplica da imagem, a primeira imagem que foi feita Nossa Senhora, que está na capelinha das aparições. Um dia quando você chegar lá, você vai ver que é uma imagem bem parecida com essa, bem similar, ou essa é bem parecida com aquela. Quando mostraram a Lúcia, se a Lúcia é parecida com o que você viu Nossa Senhora, ela começou a chorar. Disse assim: vocês nunca vão conseguir chegar nem perto. Aí perguntaram a Lúcia: Lúcia, qual é a imagem que mais se parece com Nossa Senhora realmente? Ela disse: é Nossa Senhora de Guadalupe. Olhe bem para os olhos dela, para a face dela, que você vai ver, Nossa Senhora é aquilo. E a gente sabe que Nossa Senhora de Guadalupe foi a imagem que mesmo Nossa Senhora se pintou, né? Então não foi a mão de um homem, não foi um artista, foi a própria Nossa Senhora. Por isso que Nossa Senhora disse assim: eu apareci em Medjugorje, eu apareço em Medjugorje, em Lourdes, em Fátima, mas em Guadalupe eu moro. Quem vai lá, se Deus quiser, na casa de Nossa Senhora,
Vá lá, você vai sentir a emoção de estar na casa de Nossa Senhora. Quando você estiver dentro daquela imagem, mesmo que passa tão rápido, passa assim numa esteira rolante, que é muita gente, mas você dá vontade de morrer, de congelar ali, ficar ali contemplando, principalmente olhando para os olhos de Nossa Senhora. A gente dá uns 14 mil voltas, né, Débora? O guardinha fica doido com a gente. É igual a Nossa Senhora Aparecida. Quando eu chego ali, se eu pudesse, eu morria ali, ficava congelado. Eu vou lá para trás e fico me espremendo para que o povo fique passando, eu fico ali, né? É uma beleza, Ave Maria. Ah, se o mundo soubesse. Então, meus irmãos, era de grande beleza aquele anjo. Surpresas ficaram caladas, absurdas, absorvidas pelo espetáculo inesperado. E aí, olha que palavras bonitas. Primeiro, não temais. Porque quando a gente tem uma experiência de Deus, a primeira coisa, diante da grandeza de Deus ou do servo de Deus, como é o anjo ou Nossa Senhora, é o medo, que a gente vê a grandeza do céu, essas realidades, meus irmãos, que nós não conseguimos ver, mas acreditamos, elas são de uma grandeza, são de um esplendor, que a gente também, além de ver a grandeza das coisas de Deus, a gente vê a nossa miséria, a nossa pequenez. Então surge o medo, e ele diz: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhou-se, curvando a cabeça até o chão. Gente, eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Parece apenas um detalhe, mas um anjo, um ser tão grande que está diante de Deus, ele se curva até a cabeça dele, ele toca no chão. Imagine a humildade de um anjo diante do Santíssimo Sacramento, e ele ensina esta breve, mas tão linda oração aos anjos. O anjo rezou 3 vezes essa oração, dizendo, vamos dizer bem forte: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Quem quer se unir aqui a Jesus? Vá por Maria, vá por Nossa Senhora, faça como esse anjo ensinou. Esteja prostrado em oração, em adoração, em reparação, não só pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados da sua família, de tantos que não creem, não adoram, não esperam e não amam a Deus. E tenha certeza que o coração de Jesus e o coração de Maria vão estar atentos ao seu clamor. Lúcia diz nas suas memórias que a atmosfera do sobrenatural os envolveu tanto, era tão intensa, que quase não nos dávamos conta da própria existência. A gente fica meio abobalhado. Alguém aqui já passou por uma experiência tão forte de repouso no Espírito Santo, ou da presença de Deus tão forte, que você tinha vontade de ficar assim, fica meio abobalhado. A pessoa diz, você está meio abobalhado, e a pessoa está absorvida por Deus. É uma experiência tão forte, é como que você somasse um choque elétrico, não é? Mas só que do bem, da graça de Deus, você fica envolvido por aquela. Eles permaneceram naquela posição, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima, que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte sentíamos o Espírito ainda envolvido por essa atmosfera, que só muito lentamente foi desaparecendo. Esta primeira aparição do anjo já foi claramente uma preparação aos 3 pastorinhos para os grandes acontecimentos que eles estavam reservados. Os 3 mantiveram silêncio e a ninguém falaram do que ocorrera. É uma coisa que só você que passa
as outras pessoas não conseguem entender. É quando a pessoa está apaixonada. Não adianta, você vai falar com as outras pessoas, elas não vão entender, porque foi você que foi tomado por aquele amor. Às vezes é um amor tão grande que parece que o seu coração vai explodir. Assim, quando nós somos tomados pela presença de Deus, ou dos anjos de Deus, ou de Nossa Senhora, ou do sobrenatural, nós ficamos assim, em estado de graça. Eu quero terminar esta palavra com um testemunho tão bonito, para ver como Nossa Senhora sempre nos prepara, ela dá sinais da sua presença e ela nos protege com os anjos e com as suas intervenções. A igreja aproximou-se, ele estava missionário na Índia, um jovem indiano que disse: Senhor Padre, eu quero receber o batismo. A linda senhora a quem o Senhor chama de mãe, esta noite salvou minha vida. Também eu a quero por minha mãe e quero ser um cristão católico. E o padre perguntou: como foi que ela te salvou a vida, meu filho? Padre, desde há 1 ano que eu ouço o Senhor falar sobre Nossa Senhora, da sua bondade, do seu amor para com todos, e eu comecei a rezar cada noite 3 vezes a Ave Maria, como o Senhor ensinou. Esta noite eu estava cansado e cheio de sono. Eu me despi, deitei na esteira, sem as rezar as 3 Ave Maria. Os indianos não dormem em cama, muitos, né? Dormem naquelas esteiras de palha estendidas no chão. De noite eu acordei e pensei comigo: ao deitar eu não rezei as 3 Ave Marias, eu vou me levantar e rezá-las. Acendi então a luz para rezá-las de joelhos, como era o meu costume. Mas que horror, Padre! O que é isto que eu vejo? Uma víbora venenosíssima. Era realmente uma víbora terrível, uma das mais terríveis que existe aqui na Índia. Ela estava de pé, ela estava para dar o bote ao pé da minha esteira. Matei-a imediatamente e joguei-a pela janela. E eu disse comigo: bendita sejais, Virgem Santa. Por causa das 3 Ave Marias eu acendi a luz e me levantei para rezar, e a senhora salvou a minha vida. Padre, por isso eu quero receber o santo batismo. E como queres te chamar? Porque de primeiro, quando a pessoa era batizada, mudava o nome, principalmente nesses países onde eles tinham muitos nomes pagãos, então recebi os nomes cristãos. Eu quero me chamar Carlos Maria. Carlos porque esse é o nome do Senhor que me ensinou a lei de Deus, e Maria em homenagem a Nossa Senhora que me livrou de morrer envenenado por aquela víbora. Meus irmãos, nós devemos sempre pensar isso. Nunca devemos nos deitar à noite sem rezar pelo menos 3 Ave Marias a Nossa Senhora. São Leonardo de Porto Maurício pregou por toda parte com grande fervor esta devoção às 3 Ave Marias, exclamando: ó, que santa prática de piedade, é um meio seguro para obter a vossa salvação. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Anjo de Portugal, anjo da paz, rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós. Hoje São Felipe e São Tiago Menor, rogai por nós. Agora nós vamos fazer o nosso ofertório, colocando nesse altar as suas intenções, suas vidas, com fé. Obrigado também pela partilha. Quem quiser também que